nossa live de apometria. Eu vou convidar o Marcos para entrar aqui. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Sobre como trabalhar com essa ferramenta incrível. Aí, tem que virar a câmera. Vamos ver. Aí. Muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? A gente já fez uma live no passado, acho que foi na pandemia, agora é a nossa segunda live, né? É um restart. Só Restart. avisando o pessoal que permaneçam na live porque participam de sorteio, tá bom? Então, para participar logo de cara, Marcos, o pessoal precisa curtir, ir lá no perfil dele curtir, e no meu perfil curtir também a Vera tá aí, o pessoal vai lá, tem que seguir nós dois e marcar 3 pessoas, tá bom? E eu vou ficar falando essa mensagem aqui, tem que seguir a gente e marcar 3 pessoas no post do Congresso. Pela Marcos, quantidade de você se gente que eu apresenta. convidei, vai entrar bastante gente, com certeza. Ah, que bom. Quero que você se apresente para o meu público, quero que você fale tudo que você faz de bom. A gente já se conhece há um bom tempo, né? Mas quero que você se apresente para o pessoal que não te conhece ainda. Boa noite, Vera. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer você por ter dado esse espaço para mim e para outros terapeutas que vão fazer parte do nosso congresso, né? Eu te conheço há um bom tempo e para mim é um prazer, uma satisfação estar aqui com você. Eu sou médium de psicografia, trabalho como editor de livros e também sou terapeuta de apometria. Vai fazer aproximadamente uns 7 anos. E desde então o aprendizado tem sido muito grande nessa área. Nós temos um grupo aqui em Mojimirim que chama Grupo Apométrico Arcanjo Miguel. E nesse período a gente ajudou muita gente. A apometria é uma terapêutica muito profunda que vai muito além do corpo físico. A palavra apometria vem do grego além de medida, né? Apometria. Então, nesse período de 7 anos aí como terapeuta de apometria, eu aprendi bastante coisa. E nesse ínter eu também me desenvolvi como médium de psicografia. Eu tenho 3 obras publicadas e agora, em agosto, nós estaremos publicando a 4ª, que é Tempo de Redenção. Então, a gente vem de uma estrada aí de aprendizados e terapias que têm sido muito, muito proveitosas. Marcos, quando aparece um cliente meu na minha mesa e fala assim, apometria, eu já falo, eu sei quem faz. E assim, eu não conheço nadinha. Ouvi falar um pouco, mas eu fico muito no meu mundo das mesas, daí sai a apometria, eu mando para um. Sai não sei o que, eu mando para o outro. Eu mando para os terapeutas, porque eu sei que vão cuidar bem. Então, assim, é uma pessoa que eu recomendo o pessoal para que possam fazer. Então, eles ficam com esse nome na cabeça, eu falo, gente, só vai. Se tá aí, é porque é para ir. E eu peço na minha mesa para mostrar o que vai dar melhor para a pessoa naquele momento, né? Eu não sou aquela terapeuta, eu resolvo tudo. Não resolvo tudo. A gente tem que entender que a gente é uma ponte para chegar até um objetivo final. Determinado resultado, né? O importante é o resultado, né? Pode ter Exatamente. certeza que eu recomendei muita gente para você também, viu? Eu já fiz bastante barra de axis com você, eu sei do seu potencial de ajudar as pessoas. Então, todo mundo que chega perguntando, às vezes a pessoa não conhece muito, né, a barra de axis, terapêuticas mais voltadas para a física quântica. Então, eu recomendo bastante também e agradeço a sua recomendação. Quem chega lá, a gente atende todas as terças-feiras. Os atendimentos são com agendamento. O nosso atendimento é gratuito, então eu acredito que isso também aumenta bastante a procura lá. E é uma terapêutica que tem favorecido muita gente. E como é que funciona? Ó, curiosa, né? Vamos lá, porque o povo também é curioso aqui. Aí a pessoa chega lá e agenda.
Mas aí ela vai estar numa sala específica ou ela vai estar em grupo? Como é que é? Como que é o atendimento? Os atendimentos são individuais. Ah, A pessoa, ela chega com o horário marcado, então ela vai preencher uma ficha de anamnese, ela vai colocar informações a respeito de situações que são desde da situação familiar dela, do relacionamento dela com as pessoas, das emoções predominantes nela, quais são os tipos de emoções que predominam, a qualidade do sono, enfim, são muitas informações que depois são utilizadas na sessão de apometria propriamente dita. Aí ela vai entrar para o atendimento, a gente, lá nesse grupo, o Arcanjo Miguel, a gente está em oito médiums, na verdade. Então, assim, a gente vai ter uma conversa com essa pessoa para entender o que está acontecendo com ela e depois a gente vai para o tratamento propriamente dito. Então, a gente fala que a apometria ela é como se fosse um escaneamento da pessoa. A gente consegue visualizar o corpo etérico, o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional. A gente tem médiums de clarividência, tem médiums que faz uma análise do campo vibracional dessa pessoa. Então, a gente, pelo nome da apometria, né, além de medida, ela engloba vários aspectos da vida dessa pessoa. Então, a apometria, na verdade, ela é baseada no desdobramento dos corpos. Então, a gente entende que nós temos vários corpos, o nosso corpo físico, duplo etérico, corpo astral, corpo mental inferior, corpo mental superior, o corpo átimo, que alguns chamam de mônada. Então, na apometria, quando o nosso operador dá o comando para essa pessoa se desdobrar, a gente pode fazer uma análise mais detalhada de que tipo de corpo astral da pessoa está apresentando algum problema. Vamos lá, só para o povo entender. Desdobrar seria assim, abrir assim, para você ver exatamente como que seria isso? Assim, desenha. A primeira lei da apometria é a lei do desdobramento. Então, segundo o fundador da apometria, o Dr. José Lacerda de Azevedo, todo corpo que você dá um comando mental através de pulsos magnéticos, para ele se desdobrar, esse corpo tem a tendência a se desdobrar. Então, é a partir desse desdobramento que é possível tanto para os médiuns do grupo visualizarem esse contexto espiritual, quanto também para a própria espiritualidade que está ali, os trabalhadores que estão no plano etérico, para eles poderem auxiliar esse paciente. Então, aí você vai fazer, vamos supor, você vai, entre aspas, assim, vai separar um corpo específico onde está um problema e fazer o tratamento da pessoa ali, naquele corpo específico. Exatamente. Exatamente. É uma tecnologia avançada, né, isso aí. Sim, o diferencial da apometria, digamos assim, para outras técnicas, é que a apometria ela veio nesse período que ela foi fundada em 65, as técnicas foram se desenvolvendo. Então, ela não é uma técnica estática, que ela executa o que tem que executar e não evolui. Então, a apometria evoluiu muito nessas técnicas. Então, por exemplo, essa que você referiu, de visualização do corpo em si, tem uma técnica que chama de alimetria. Então, por exemplo, a pessoa chega, ela fala, olha, eu estou com problema no pulmão, eu estou com muita tosse, eu estou com dor, eu gostaria de saber o que está acontecendo. Então, a gente vai iniciar o tratamento, vai fazer o desdobramento dessa pessoa e vai fazer a dialimetria no corpo, no duplo etérico dela. A dialimetria, o que ela faz? É como se ela esticasse esse corpo etérico da pessoa e de uma forma que esse esticamento, digamos assim, ele favorece os médiuns a visualizar. É como se o pulmão da pessoa se dilatasse
ele é dilatado quanticamente, digamos assim. Então, os médiums conseguem visualizar melhor. Aí, na hora que visualiza, o que faz? Eu gostaria de esclarecer, assim, parece uma coisa muito louca a gente falar isso, né? Vai tirar o pulmão da pessoa e vai esticar. Mas, assim, a gente entende, você também entende como terapeuta, que a matéria é feita de energia. Sim. Tudo é energia. Então, a gente sabe que através da física quântica, nós conseguimos fazer a manipulação dessa energia e, consequentemente, a manipulação da matéria. Exato. Então, a apometria faz com que esses corpos energéticos das pessoas, eles reajam aos comandos quânticos que são dados pelos terapeutas. Então, aí na hora que está lá, aí você visualizou. Aí você, e o grupo, né, todo, além dos que estão aqui, dos auxiliadores, ou os médicos, eu chamo de médico do outro lado. Os médicos, a equipe de luz, chega e fala, ó, é aqui. Então, vamos dar os comandos aqui, e a partir dessa vibração, aí começa a se refazer o campo. É praticamente assim. Quando é possível que seja feito, por exemplo, uma cura, utilizando a própria energia da nossa egrégora, do nosso grupo, isso é feito. É utilizado o ectoplasma dos médiuns, a energia dos médiuns, mas tem situações em que a gente trabalha com várias hierarquias. Então, a gente trabalha com arcturianos. Que bacana! Sim, então eles auxiliam também. Então, na contracapa etérica da nossa sala de trabalho, tem médiuns que visualizam equipamentos avançados, tem técnicas que levam o perispírito dessa pessoa para hospitais de recuperação, quando não é possível ser feito o tratamento na sala, esse espírito é conduzido para hospitais no planetário. Então, é toda uma estrutura espiritual voltada para auxiliar as pessoas. Então, e é interessante assim, né? Que esse tratamento, ele tá sendo feito, a pessoa é levada por causa de uma dor, mas e se você constatar que não é uma coisa física? É algo a mais. Acontece muito de gente chegar lá por obsessão. Então, a pessoa chega com obsessor e há todo um acolhimento daquele obsessor, todo um tratamento, e da mesma forma como os comandos mentais que o nosso grupo dá, eles provocam efeitos nos corpos espirituais das pessoas, eles provocam efeitos nos espíritos também que estão lá. Então, tem técnicas que a gente utiliza para reencaminhar espíritos, para conter espíritos que chegam, de repente, na sala para fazer arruaça, para tentar desorganizar o trabalho. Então, tem casos que a energia tá mais pesada, a gente é atendido por entidades de esquerda que tem lá uma energia mais densa, que pode ter condições melhores de segurar a bronca naquele momento, né? Então, assim, tem muitas técnicas que favorecem essa desobsessão também. A gente até é espiritual espírita, mas a gente utiliza técnicas mais avançadas para isso também. Tá, então tem uma mistura nessa técnica. É assim, necessariamente alguém que faz apometria, ela precisa ser espírita, ou ela pode atuar com apometria e ela não ser espírita? Como que funciona? Ela pode atuar com apometria normalmente, contanto que ela tenha um entendimento das leis da apometria, das técnicas, tá? Só que a mediunidade, digamos que mediunidade e apometria caminham juntas, porque é através da mediunidade que os médiuns conseguem a comunicação com os espíritos, os médiuns de clarividência, eles conseguem visualizar o que está acontecendo no plano astral. Então, essa faculdade da clarividência, ela é muito útil na apometria também. Ela é até um pouco rara,
E os médiuns de clarividência, eles auxiliam muito, tanto em trabalho de apometria, quanto em trabalho de desobsessão espírita clássico, né? Uhum. Então, a gente valoriza muito os médiuns que estão lá. Tem pessoas que não são médiuns, não tem, assim, não desenvolve a faculdade mediúnica, mas auxilia diretamente no trabalho. Ah, que Os bacana. médiuns são muito bem-vindos, sim. A mediunidade é, digamos, é um complemento do trabalho da apometria. É. Mas a pessoa pode trabalhar como terapeuta de apometria sem ter mediunidade. Ela vai fazer os comandos, ela vai receber os resultados, ela vai ter intuições a respeito do que a espiritualidade está conduzindo no trabalho. Mas eu acredito que a mediunidade ela é muito importante para a apometria, sim. E assim, a pessoa, ela no mínimo tem que acreditar em alguma coisa, ela não, ou ela, assim, vamos supor, uma pessoa que ela não segue nada, daí ela vai e fala assim, eu quero trabalhar com apometria, ela também pode? Então, a gente fala que a apometria é um tripé. O tripé é a nossa equipe, é a nossa egrégora espiritual, é a outra perna desse tripé, e a outra perna é o paciente. Então, assim, independente das crenças dele, a gente recebe gente de todo tipo de religião, gente ateia, tipo assim, tem gente que senta lá, a pessoa não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Aí a gente tem que aterrar a pessoa, explicar o que está acontecendo. Nossa. Então, assim, tem gente que não tem, tem gente que é ateia, mas chega lá, a pessoa entende muito bem que ela precisa fazer a parte dela. O que é a parte dela? É assumir as responsabilidades pela melhora dela, pelos estados de espírito dela, e se ela puder desenvolver a fé nesse meio termo, nesse ínterim, o que é muito importante para qualquer um desenvolver a fé, né? Melhor. Então, assim, tem gente que acata o tratamento, tem um reavivamento da própria espiritualidade, começa a estudar, começa a orar, começa a fazer terço, gente que deixava de ir para a igreja volta a frequentar a igreja, e a pessoa fala, nossa, realmente eu estava apagado na minha espiritualidade. Então, assim, é por isso que a gente costuma dizer que a apometria é a arte de mostrar o caminho para as pessoas da própria espiritualidade. Sim. Afinal de contas, o processo espiritual ele é pessoal e intransferível, né? Ninguém pode fazer o trabalho espiritual por ninguém. Então, a apometria, ela aponta as direções corretas, ela dá aquele auxílio que a pessoa precisa em determinadas curas, processos de desobsessão, auxilia ela na energização dos corpos físico, etérico, mental. Então, é como se a pessoa tivesse um restart na vida dela. Que bacana. Então, a gente até percebe que determinadas pessoas que chegam ao tratamento, por mais que elas não tenham a mínima noção do que elas estão fazendo ali, mas é a própria alma da pessoa que conduziu ela ali para ela poder ter esse reavivamento espiritual. Então, chega um momento que a alma das pessoas ela não aguenta mais viver da forma como a pessoa está vivendo. É uma alma que ela começa a pedir socorro. Então, a pessoa é conduzida ao tratamento, ela chega lá como se ela olha para a gente como se a gente fosse um bando de alienígena, entendeu? E aí a gente vai explicando, ela vai se aterrando, ela vai entendendo que a gente está ali para ajudar, ela vai sentindo a energia da nossa egrégora, até que chega... A turma vamos dizer assim, ainda tem muito a aprender, a entender, né? Exatamente. E uma doutrinação muito forte de que tudo que é diferente do que acontece ou na missa ou na igreja nossa, isso daí não pode, ou sei lá. Então, por isso que é bom nas lives as pessoas ficarem sabendo o que realmente é cada coisa, porque daí eu falo, né? É aquilo que aquele ser está precisando naquele momento. Eu trabalho de um jeito, tem os espiritualistas que trabalham de outro, tem outro. Enfim, no fim a gente fala assim, nossa, mas é idêntico ao que a gente faz. É uma coisa só, né? Não tem... A gente começa a ver tanta situação assim que
E nem você falou, até dentro do próprio espiritismo tem uma área que eles olham a apometria com desconfiança. Sim. Eles falam, não, mas isso está fora da doutrina espírita, está fora dos princípios. Então. Então, o próprio espiritismo, ele foi criado como uma filosofia que foi se aperfeiçoando. A mentalidade do Allan Kardec, se ele não fosse de fazer experiências mediúnicas, experiências de todo tipo de fenômeno relacionado à mediunidade, o espiritismo não ia ter chegado no ponto que chegou, não ia ter catalogado os fenômenos da mediunidade como catalogou. Então foi um caráter experimental que foi evoluindo e que o próprio Allan Kardec falava, não, esse caráter experimental do espiritismo, ele tem que prosseguir para isso evoluir. Então é o que a apometria faz. Ela não morre, né? Morre a própria... Pode levar. Leva assim, a gente a ficar fixado numa coisa e a virar arcaico. E daí morre. E aí as pessoas não entendem que a espiritualidade é viva. Não é uma religiosidade, né? Ela evolui, ela se adequa, porque hoje, na nossa sociedade, é muito diferente da época que ele começou a pesquisar. Eu vejo muita gente critica e tudo, vai criticando todos que são antes da gente, mas eu olho com um olhar, cara, ele revolucionou e ele fez o que era possível na época deles, né? Então, assim, não só ele, mas todos os que vieram antes e trouxeram alguma técnica nova para o planeta, eles podiam fazer com o que eles tinham. E fizeram muito bem, e assim, eu acho muito admirável para um espírito que nem o Allan Kardec, que viveu naquela época, ele já ter aquela mentalidade de aprendizado e de experiência, de entender que aquele início espiritual não ia parar ali, ia continuar, ia muito mais para frente, ia evoluir muito mais. E em nenhum momento ele colocou bases de falar, não, é isso que tem que acontecer, ser dogmático. Então, essas áreas do espiritismo que colocam muitos dogmas, acaba sendo alas do espiritismo que tem menos médium, são pessoas que são mais racionais, e acaba ficando uma coisa meio pasmacenta ali, que as pessoas chegam e elas não sente reverberar aquilo no espírito delas. Olha, uma pergunta aqui, ó. Muito bem essas ciências relacionadas à física quântica, por causa do fenômeno da transição planetária, estão vindo com muita força nesse momento. E tem muita coisa acontecendo, muita terapêutica nova chegando, muitas vão chegar ainda. E quem quer se sintonizar com os processos de cura, quer ajudar outras pessoas, tem que ter a mente e o coração aberto, né? Ô Marcos, escreve o teu contato aí no chat para a Elaine, por favor. Enquanto isso, tem uma pergunta da Letícia, se as crianças elas podem fazer também o processo de apometria. Tá, vamos lá. Primeiro, para a Elaine. Elaine, entra na nossa página aqui no Insta do grupo, Grupo Apométrico Arcanjo Miguel, tudo junto, tá? Lá você vai ter bastante informações. Manda um direct lá, a gente agiliza o atendimento para você. Você consegue fazer consulta com a gente, tá? A gente vai passar o contato da nossa coordenadora, ela agenda os atendimentos. E em relação à criança, a gente atende acima de 14 anos, 15 anos, que é uma idade que o corpo mental da criança vai ter mais capacidade de assimilar o tratamento. Então, crianças abaixo dessa idade, 14 anos, pode ir os pais dessa criança, a gente vai atender os pais. O tratamento de apometria por si só, ele trata a família inteira. Às vezes a pessoa que chega lá com problema, é engraçado até falar, às vezes é um parente da pessoa que está com problema, não é a pessoa. Olha lá.
A pessoa pega o reflexo daquele parente problemático, chega na sala de apometria e a gente já vê o que está acontecendo. Então, essa pessoa recebe o tratamento, automaticamente a família inteira dela melhora. Então, por exemplo, para a criança abaixo de 14 anos, os pais podem passar pelo tratamento e a criança, como ela absorve muito as energias dos pais, essa criança também vai receber o tratamento. Nossa, a egrégora vai na casa da família, os nossos médiuns em desdobramento vai na casa dessa pessoa também, consegue visualizar o ambiente, visualizar quais são as energias que estão na casa dessa pessoa. Tem pessoas que, às vezes, ela nem tem um problema muito grande, mas a casa dela está com uma energia péssima. Sim. Então, a gente orienta ela a fazer os processos de limpeza energética e até a limpeza física da casa, que o processo de limpeza física está muito relacionado com o energético também, né? E então, essa parte de desdobramento é muito bonita. É, assim, tem gente que eu vejo assim que banaliza, né? Ai, vou viajar, vou fazer isso. Mas quando você pega essa capacidade, essa habilidade e vai para dentro de hospital fazer tratamento, vai numa casa fazer uma limpeza, é uma coisa muito linda. Muito linda. Na época que eu aprendi, né? E daí a partir dali eu fazia, né? E de vez em quando eu vou inconsciente, eu vou parar nos lugares assim meio... Me chamam de última hora para entrar no carro e que nós temos serviço. Não quer trabalhar, mas chega na hora do sono, fica trabalhando a noite inteira, né? Aí acorda cansado. Mas uma vez, só para assim, curiosidade, eu quero que você também me conte umas curiosidades que o povo gosta. Uma vez eu fiz um desdobramento com... Por quê? Era bem na época da coisa lá que estava acontecendo e tal, não sei o quê, e a gente não podia ir visitar as pessoas. Aí um aluno meu falou assim, Jair, vem aqui em casa. Aí ele já sabia o que eu fazia, eu fui. Cheguei, aí ele falou, vem aqui em casa que eu tô ruim. Aí eu falei, tá bom. Passei por ele, nem vi, e cheguei num quarto. Falei assim, quem que tá deitado de bruço no quarto? Aí ele falou, meu irmão. Eu falei, pois o problema tá com ele, né, com você. E fui lá, fiz uma cirurgia energética. Depois me falaram que o jeito que a gente faz cirurgia energética parece com o jeito que uma entidade faz a cirurgia energética. Eu falei, gente, eu não sei, só sei que é assim. E aí eu fui, limpei e saí. Aí eu falei, mas onde você tá? Aí fui andando, achei uma luz assim, falei, você tá sentado no sofá? Ele falou, tô. Eu falei, então tá bom, tchau. E fui embora. Ele chamou pra ele, entendeu? Sim. E aí depois, no outro dia, os dois foram fazer teste. Chegaram lá e não deu. Como que as pessoas explicam, entendeu? Como que é? Você sabe que que nem você falou, durante a pandemia, nossa, muita gente trabalhou, né? O pessoal que desdobrava trabalhou demais. Até a espiritualidade falava, né? Não, quem quiser ajudar na pandemia, já que ninguém está podendo sair de casa no corpo físico, sai à noite, vai trabalhar. Nossa então tinha gente que falava, nossa, eu chego de manhã, eu tô cansado, porque eu trabalhei a noite inteira. Eu tô pedindo para a espiritualidade dar uma folga para mim, porque a gente tá demais a coisa. Mas, assim, pelo menos fora do trabalho de apometria, eu peço para não trabalhar durante o desdobramento do sono. A gente até orienta as pessoas, se você for pedir para fazer alguma coisa à noite, peça para você ir para um local de refazimento, de aprendizado, onde os espíritos vão te passar informações intuitivas, vão te passar informações que vão ser bom para o seu desenvolvimento espiritual. Porque às vezes a pessoa ela pede para trabalhar, mas ela não está conseguindo nem dar conta da realidade física dela, a energia não está muito legal. Então, peça para você se recompor à noite para você ter mais condições de fazer o seu trabalho durante a vigília. Sim. A gente ensina as pessoas que... Tem muita gente que chega com insônia, inclusive, na apometria, né? Então, a gente ensina que as pessoas, principalmente antes de dormir, o ideal é a gente fazer oração para o nosso anjo da guarda. Então, você vai fazer uma oração com ele como se você estivesse conversando com um amigo mesmo. Sim. Então, todo mundo tem o seu anjo da guarda. E o seu anjo da guarda, ele tem essa
característica especial de velar pelo seu período de sono. Então, é nessa oração que você vai pedir proteção, vai pedir cura, vai pedir para ser levado para um local especial. As pessoas, quando elas começam a fazer isso e fazer água fluidificada antes de dormir, o sono delas melhora muito, melhora muito. E depois que melhora o sono, tudo melhora também, né? Sim. Mas tem muita gente que vai lá. Tem um hormônio, né, que é produzido durante a noite. Sim, sim, sim. Tem gente que também que dá relaxo, né? A pessoa fica no celular até 1 hora da madrugada e depois quer dormir bem. Também não vai conseguir, né? Uhum. Mas tem muita gente que chega para o tratamento de apometria porque ela começa a ter desdobramentos involuntários também. É mais ou menos que nem você falou, só que a pessoa ela sai do corpo sem querer. Então tem gente que começa a se ver andando pela casa. Tem gente que tem muita catalepsia do sono, que é aquelas pessoas que... Eu já tive muito isso, você já deve ter tido, quando você fica travada no corpo. É horrível, né? Horrível. E essa sensação, ela desenergiza a pessoa. E então chega a gente com muito problema desse tipo lá, problema de desdobramento involuntário. Às vezes a pessoa ela vai para lugares que ela não queria ir, ela vai para regiões umbralinas, e também por causa da sintonia mental dela. Antes da pessoa dormir, ela tem que zelar pelo padrão vibratório dos pensamentos dela. Tem gente que... Olha que interessante, isso que você está falando, né? A pessoa, ela não entende, então justamente é o oposto, ela precisa entender o que está acontecendo com ela, para ela realmente fazer, ela já está fazendo, então ela precisa fazer da maneira certa. Ela não pode ficar pegando isso que foi aberto, o canal dela foi aberto, ela não tem instrução nenhuma, e ela fica fazendo. É diferente de quando você é chamado pela equipe de luz, que nem, por exemplo, eu não sei porquê, mas é só começar a acontecer muita coisa pro lado de lá, do pessoal que usa, né? Só fica com o olhinho do lado de fora, não vou falar aqui na live, e eu vou parar lá. Não escolheria trabalhar assim, mas é onde eu sou chamada para ir lá e ajudar as mulheres lá. Enfim. É pesado, é difícil, é ruim para quem já está acostumado. Imagina a pessoa que não tem instrução nenhuma ficar saindo e zanzando e fazendo e deixando. E assim, uma pergunta que o pessoal aqui precisa saber: é perigoso ela ficar se desdobrando sem instrução? Então, se a pessoa domina a técnica de desdobramento e ela tem propósito nesse desdobramento, que nem é todo digamos assim, se você olhar o todo da pessoa, ela está buscando se desenvolver espiritualmente, ela tá estudando espiritualidade, ela quer usar esse desdobramento com propósito espiritual, ok. Mas tem gente que faz a técnica do desdobramento só pelo desdobramento. A pessoa não está preocupada com a espiritualidade dela. Então isso acaba assim tendo um efeito danoso. Mas uma coisa que a gente percebe que em grande parte desses casos que a pessoa vaga no plano espiritual é por sintonia vibratória mesmo. É pela pessoa não cuidar dos seus quadros emocionais, do seu estado emocional, e no momento do sono essa pessoa é atraída para locais que estão afins com aquela vibração dela. Então é como se fosse uma indisciplina espiritual, que essa pessoa acaba recebendo uma penalidade pela própria indisciplina espiritual. Ela vai para locais que vão dizer, tipo assim, para ela, ó, isso que você tá cultivando dentro de você, tá te trazendo aqui. O que você quer? Você quer mudar o seu padrão vibratório ou você quer continuar vindo aqui? Então a pessoa é colocada numa espécie de contra-parede ali, né? Para ela mudar, para ela ter novas posturas espirituais. Por isso que a gente fala que na apometria a grande virada de chave é quando a pessoa entende que
ela é responsável pela própria mudança espiritual. Enquanto a pessoa não assume a responsabilidade por aprender, por estudar, por querer mudar, ela vai continuar num ciclo vicioso ali, que ela vai atrair espíritos de baixa vibração, vai atrair situações de baixa vibração, situações ruins para ela. Então tá tudo nisso, né? Eu acho que tudo na vida é propósito, né? Não basta a gente saber fazer as coisas, mas a gente tem que ter propósito para fazer também. E assim, às vezes as pessoas ficam, nossa, mediunidade, meu Deus, que negócio que é esse? Fica numa. Ou então, assim, uns ficam com medo, outros falam, eu tenho mediunidade. Eu sou da galáxia. Assim, né? A maioria é assim. A maioria é assim. Eu falo assim, gente, nada mais é. Você vê essa realidade aqui, você vê também outro além desta. Então, consegue ver as camadas. Ou então, se você não desenvolve visão, audição, intuição, entendimento. É uma voz que chama já eu. Não, gente, é um negócio, né, que você simplesmente sabe. É mais natural, né? É uma coisa natural. Agora, quando a pessoa tem uma perturbação, que toda vez está ouvindo uma coisa, é uma perturbação, porque mesmo, vamos lá, né? Você não chega na casa de ninguém fazendo arruaça, você chega, alguém evoluído chega com toda licença, com delicadeza, não é? Espantando e causando medo nas pessoas. Isso não existe. Filme de terror é ponto. É uma outra coisa. Agora, perturbado existe. O perturbado, ele perturba nesse plano, no outro, em qualquer plano. Exatamente. Ele continua fazendo no plano espiritual aquilo que ele fazia no plano físico, né? Exatamente. E assim, por exemplo, tem gente que dona fala, né? Tem gente que nem você, tem o dom, né, de captar essas informações e trazer para os livros, e já quero que você fala sobre os seus livros. Já conclui aí e fala dos livros. Vou falar. Então, a esse respeito, eu costumo dizer que as pessoas, elas superestimam a mediunidade. Então, a pessoa fala, não, eu acho que você, por você ter mediunidade, você é uma pessoa mais evoluída espiritualmente, você deve ser uma pessoa muito iluminada para você ter fotografia, né? E quando, na realidade, na maior parte dos casos, a mediunidade ela é dada como uma ferramenta para o médium quitar os débitos dele mais rápido. Então, eu até faço uma comparação. Tem aquelas pessoas que trabalham, ou aquelas pessoas que estão presas, e ela tem que trabalhar 3 dias para diminuir na pena dela. Então, assim, a mediunidade, ela é uma ferramenta que Deus concede para aquele espírito quitar mais rapidamente os débitos passados dele, enquanto ele ajuda na sociedade, ajuda na evolução dos outros. Então, não é necessariamente a pessoa ela é mais evoluída do que as outras, não. Ela é um espírito que aprontou, que tem que pagar, tem que resgatar, digamos assim. E pela misericórdia de Deus, ele dá uma ferramenta a mais para essa pessoa, para ela ir lá e trabalhar e se ajudar, enquanto ela ajuda os outros também, né? É o que eu falo na minha classe de reiki. Eu falo assim, ó. Vocês falam assim, ai, nossa, eu vou querer ser mestre. Sabe o que é um mestre de reiki? Aluno repetente, tem que fazer reiki 200 mil vezes para aprender, enquanto o de nível 1 já sai curando e fica felizaço lá. A gente é repetente. É verdade, a pessoa superestima muito, né? E todo mundo tem a sua parcela de mediunidade também. Você vê no livro dos médiuns, eles dizem que todo mundo tem mediunidade. Todo mundo tem uma glândula pineal, que é a porta da glândula pineal, é como se fosse uma antena mediúnica. Todo mundo tem a pineal, todo mundo tem uma certa abertura para o plano espiritual. Então, o livro dos médiuns fala que raras são as pessoas que têm essa faculdade nula. Então, quando eu vou falar a respeito de mediunidade, né, em palestras, eu falo, todo mundo tem um potencial mediúnico, tem uma capacidade de sentir vibrações, sentir espíritos,
e doar energia. Todo mundo produz ectoplasma, então você está fazendo uma oração, você está produzindo ectoplasma. Você está ajudando o plano espiritual, você está doando energia. Então todo mundo tem essa capacidade de trabalhar mediunicamente, né? Tem em sessões que fazem trabalho mediúnico, tem o famoso médium de apoio, que a pessoa fala, eu não tenho mediunidade nenhuma, mas eu fico no apoio. Mas ela está fazendo o trabalho mediúnico, ela está doando energia para o trabalho. E essa energia do ectoplasma, ela é fundamental para os trabalhos, para as comunicações, para as manifestações espirituais. Então, esse médium, ele produz, ele exterioriza o ectoplasma através da pele, do chakra esplênico. Essa energia é utilizada e no final dos trabalhos, se sobrou, entre aspas, digamos assim, essa energia, o médium reabsorve. Mas tudo isso num processo que a pessoa nem percebe o que está acontecendo ali, mas ela está ajudando no trabalho espiritual. E hoje em dia, as casas espíritas, elas estão precisando de trabalhadores, desde trabalhadores para servir água fluidificada, até pessoas para dar passe, que nem no reiki também, falta muita gente boa no reiki para ajudar as pessoas, né? E eu acredito que todo mundo tem esse potencial mediúnico e essa capacidade de estar auxiliando as pessoas. Você perguntou dos meus livros? O primeiro livro foi Horizontes da Nova Terra. Deixa eu pegar ele aqui. Não sei se dá para ver aqui. Horizontes da Nova Terra foi o livro da época da pandemia. Eu acredito que na live que a gente fez junto eu falei dele. Depois veio O Templo Interno, que fala um pouco sobre o realinhamento interno das pessoas, essa busca pela espiritualidade mais profunda. E o ano passado teve o Travessia de Luz, que se aprofundou mais no processo da transição planetária que a gente está vivendo. Inclusive, a maior parte das minhas palestras é a respeito do tema da transição. E ele traz muitas informações atualizadas. E agora, em agosto, no congresso, a gente está indo para o quarto, que é o Tempo de Redenção. Também vai ter muitas informações relevantes a respeito da transição, informações que vão ajudar as pessoas a se alinharem melhor com esse processo que a gente está vivendo. Que eu percebo que a espiritualidade ela tem corrido contra o tempo para atingir a maior quantidade possível de pessoas, porque nós estamos próximos de acontecerem eventos que vão acabar mexendo muito com a realidade das pessoas. E como as pessoas elas estão vivendo muito anestesiadas da própria espiritualidade, elas vão ser muito surpreendidas pelos fenômenos da transição. Então, a espiritualidade tem trabalhado muito nesse sentido de falar para as pessoas, não é bem assim, não. Você não está vivendo mais como você vivia há 20, 30 anos atrás. Agora é um momento importante para a sua espiritualidade, vai buscar, porque daqui a pouco vai fazer falta. A hora que a coisa apertar no plano físico, esse alinhamento que as pessoas precisam ter com elas mesmas vai fazer muita falta. Sim. Eu acredito que os meus livros, 90% da mensagem que os livros trazem é nesse sentido, das pessoas se alinharem com esses novos tempos que a gente está vivendo da transição planetária. Sim. E no caso, por exemplo, assim, pessoal, depois eu faço a minha pergunta. Pessoal, só para lembrar, quem que foi lá, seguiu a gente e marcou 3 pessoas no post? Põe o nome aqui embaixo. Quem foi lá? Coloca o nome aqui que eu vou anotar. Vou anotar o nome de vocês. Fala assim, eu fui lá no post, eu coloquei meu nomezinho. Pessoal, o congresso vai ser maravilhoso, aproveita essa oportunidade, tenta ganhar esse ingresso, porque, olha, só de brinde que os terapeutas vão fornecer para os participantes vai ser muita coisa.
O meu livro também vai ser, vocês vão ganhar quem participar, então eu acho que é um investimento mínimo que vocês vão fazer e vocês vão ter um retorno máximo, né, nesse congresso. Então, Mais de R$ 2.000 de bônus. Então, e sem contar o conhecimento que as pessoas vão receber, né, a energia, os processos que vão acontecer lá. Sim. Então, o pessoal tem que se inscrever mesmo, e se não conseguir ser sorteado, vai lá e compra o ingresso, porque vai valer muito a pena. Então, vamos lá. Quem que escreveu, me seguiu, eu já vi que seguiu. Agora precisa ir lá, pode ser no do Marcos, pode ser no meu perfil, coloca 3 amigos lá, 3 arrobas no perfil onde está alguma foto do congresso, e vem aqui e fala para nós, já fiz a minha tarefa. E eu vou marcar o seu perfil aqui. Aí, Fabiola entrou na live, vai lá, Fabiola, marca seus amigos lá e participa desse congresso aí que vai ser muito interessante. Fabiola trabalha com a gente lá na apometria, ela já tem uma estrada boa aí no caminho de terapias apométricas também. Tá vendo? Tem a Elaine que falou, a Fê, veio bastante gente diferente aqui que foi passando, mas vamos lá, gente. Fala assim, eu já fiz já fui lá, já marquei 3 pessoas no perfil e já segui os 2, já fiz minha tarefa. Vem aqui e comenta, quando eu vejo esse número diminuindo, é que a pessoa foi lá fazer. Tomara. A pessoa foi lá fazer. E assim, Marcos, de verdade, eu costumo falar assim que eu sou uma pessoa muito assim, vai lá e faz uma coisa. Parece que dá um impulso que é para ir lá e fazer uma coisa. Então, todo o congresso, inteiramente, ele está sendo todo feito na intuição. Então, é para fazer o sorteio, tá bom. Eu nem questiono. Esse ano, a minha intuição era assim, pega os seus cursos, coloquem todos a um preço X, que era R$29,90. Falei, como assim? Faça isso. Eu falei, tá bom. E eu não questiono. E aí, de onde vem essa intuição? Como é que tem que ser? Eu não questiono. Eu só sigo. Então, no congresso, falou assim, não fica apavorado, não fica nervoso, nada. Vai vir os palestrantes certos, vai vir falando, não. Aí, quando começou a chegar gente, assim, diferente, eu falei, não é. E eu falei, gente, eu vou deixar limpar. Nossa, uma vassoura passou tão bonita lá. Aí, foi vindo. Eu tinha desistido até dos 10, veio os 10. Falei, caramba, então era 10 mesmo. Não vou questionar. E, curiosamente, a gente nota que parece que entre esses terapeutas que vão participar, tem uma sinergia entre os terapeutas, tem uma vibração muito similar. Então, você vê que é um processo que realmente está sendo organizado pela espiritualidade. E você, de calma, de paz. Você conseguiu canalizar esse congresso, conseguiu idealizar, e eu acredito que a espiritualidade também te auxiliando trouxe as pessoas certas. Sim. Eu acredito que uma terapêutica complementa a outra ali. Então, não tem terapêutica repetida, cada uma trata de um campo muito interessante do aspecto humano. Então, com certeza, vai ser um dia muito espetacular mesmo. Até a gente que é terapeuta tá muito ansioso, tá querendo muito que chegue esse dia, porque a gente sabe que vai ser muito legal. Sim. E assim, é aquela coisa, né? As pessoas, elas estão nessa fase de sair daquele campo, vamos dizer assim, foi criado um campo negativo naquela época, de medo, de tudo. Entraram numa egrégora de medo. Eu atendia muita gente, eu falava, a gente sai disso. Tem até floral que foi criado para isso, para a pessoa sair de um campo, de uma vibração tão densa. Aí eu falei, gente, vamos pegar e vamos unir um campo diferente, onde você entra, você sente paz, harmonia, você sente, né, não pode dizer algumas palavras aqui, mas, né, vai acontecendo dentro de nós algo que é regenerador.
de dentro para fora, né? Não apenas no físico, nas células, porque tem gente que tem uma pressa para que apareça coisa no campo físico, mas, gente, esse negócio do desdobramento, desdobrou o corpo, vamos ir lá no campo certinho, onde realmente precisa daquele tratamento, remove aquela coisa negativa para não manifestar no físico. É muito mais importante, muito mais, digamos assim, evolui tão. A pessoa ela não entende o que está causando no campo dela e na família, no caso que você falou, que também trabalha na família, do que ela está com algum sintoma e ela tratar esse sintoma. Essa técnica em específico que você falou, ela chama de alimetria. Mas tem outras técnicas bem legais, assim. Por exemplo, tem uma, quando a pessoa chega lá, ela passou por um período difícil na vida dela, ela está cheia de memórias que ela não consegue esquecer. Então, a gente tenta ajudar a pessoa, ela fala, olha, mas o que eu passei não sai da minha cabeça. O simples fato de eu lembrar do que aconteceu não me deixa andar para frente. Então, a gente tem uma técnica que chama despolarização de memórias. A gente entra no campo quântico do corpo mental da pessoa e dá comandos poderosos ali. Inclusive, vai uma pessoa e faz a imposição de mãos na cabeça do paciente. E esses pulsos eletromagnéticos, eles são tão fortes que eles provocam a despolarização dessas memórias da pessoa. Então, a pessoa começa a se sentir mais feliz e começa a esquecer aquilo que ela queria esquecer mesmo. Então, junto com essa técnica da dialimetria, tem essa da despolarização e tem outras, assim, que se eu começar a falar para você vai falar, nossa, esse negócio é louco mesmo, né? Muito bom. Tem uma que a gente usa com espíritos que aconteceu determinado trauma no passado dele, aquele espírito ele pode ser levado para aquela situação do passado, quanticamente. Então, ele vai para aquela situação, ele consegue visualizar novamente aquilo que aconteceu, de forma que ele possa ressignificar. Olha só. Então, são técnicas avançadas e que ajudam mesmo tanto os encarnados quanto os espíritos que chegam ali. Tem espírito, por exemplo, que chega para ser tratado, ele não percebeu que o tempo passou. Então, tem espírito que chega lá, ele acha que ele está em 1900, em 1920. Então, a egrégora espiritual tem que atualizar aquele espírito, falar, não, você está em outro tempo. Então, são técnicas de transição espaço-temporal que fazem os espíritos se realinharem com aquilo que eles estão vivendo. Então, tudo isso, todas essas técnicas, elas estão dentro de leis apométricas. Inclusive, a Fabiola, que entrou aqui, ela vai dar aula de leis apométricas no nosso curso na sexta-feira que vem. É uma aula maravilhosa. E dentro dessas leis apométricas, tem essa lei do espaço-tempo. O espírito, ele carrega determinadas cargas pelo passado dele, e aquela carga ela pode ser dissipada com certas técnicas, pode evitar doenças. Eu vou dar um exemplo que tem no livro da Sociedade Brasileira de Apometria. Tem um espírito que no passado ele assassinou outro. Então, ele tinha um amigo e por causa de um relacionamento amoroso, que eles tinham uma disputa por determinada donzela, ele acabou assassinando um amigo dele numa escada com um punhal. O que aconteceu? 200 anos depois, essa pessoa, esse espírito, nos tempos atuais, ele foi passar por tratamento apométrico. Por quê? Porque ele tinha problema cardíaco. Então, o problema cardíaco era porque uma válvula do coração fazia o sangue venoso se misturar com outro sangue que não pode ser misturado. E aí, no tratamento apométrico, foi visto que, por causa
culpa que aquele espírito sentiu por aquele ato de ter assassinado o amigo dele apunhalado, quando ele passou para o plano espiritual, ele plasmou aquele punhal no perispírito dele. Caramba, levou embora. Por lei de ação e reação, ele acabou reencarnando com aquele punhal plasmado no coração dele, e era aquele punhal que causava aquela deficiência cardíaca nele. Olha, então, você falando isso daí, eu tinha uma espada aqui, ó. Eu vi porque eu tinha asma. Olha só. Ela vinha aqui. Aí, quando eu passava por situações difíceis, eu fazia... Eu passava por todo o hospital, não achava nada. Aí um dia eu pedi pro criador me mostrar. Eu falei, me mostra, o que é isso? Eu visualizei um exército lá, vindo na minha direção, e fui lá e... Aqueles japoneses, sabe, antigo? Samurai. Samurai. Então, aí eu arranquei, eu levei a espada. Então esse cara aí também levou o punhal. A gente faz cada coisa. O que bom é que você tem essa clarividência, né? Eu já fiz tratamento com você, eu sei que você tem, você já viu coisa em mim também. Me ajudou muito, inclusive, essa coisa que você tem de anexar o tratamento quântico com a sua clarividência. Isso aí tem um diferencial enorme também para ajudar as pessoas, né? Inclusive na barra de Axis, né? Uhum. Mas aí, nesse caso, então, a pessoa passou por tratamento apométrico, então foi visto que ela estava com esse punhal. Caramba! Ela tinha chegado também no momento de merecimento dela, ela teve a possibilidade de ser removido isso e ela passou por cirurgia cardíaca também. Então, o sucesso da cirurgia cardíaca só foi possível porque ela não estava mais com o punhal lá. Se ela tivesse, provavelmente ela iria desencarnar, né? Com certeza. Porque aí a pessoa, aí é que tá esse negócio do corpo, pessoal, não é só físico. A coisa é no outro plano também. Ainda quando retira, né, nos outros corpos, que aí é a parte mais espiritual, o médico consegue ter sucesso. Por isso que fala na apometria eles chamam de estigmas kármicos, né? Esse tipo de objeto ou de coisa que fica impregnada, né? Chama estigmas kármicos. Tem uma outra lei da apometria, por exemplo, que chama ação telúrica. A pessoa, o perispírito, que ele demora muito para reencarnar. Ele não quer reencarnar, porque chega lá no plano espiritual, tá tudo muito bom, não precisa trabalhar, não tem boleto para pagar, e ele não quer voltar. Então, geralmente acontece isso com o mago negro, com o espírito que já tem um autoconhecimento, mas eles querem evitar o plano físico. Então, por lei de ação telúrica, um perispírito, quando ele fica muito tempo no plano espiritual, ele começa a se deformar. Olha! O perispírito se deforma. E isso vai demorar depois séculos para a pessoa corrigir. Então, essa lei também é uma forma da espiritualidade de obrigar a pessoa a ela reencarnar para ela continuar o processo evolutivo dela. Mas né? Você fala assim, essa parte assim, é no segundo corpo ou no corpo mesmo, físico? Que ele vem assim, todo perispiritual. Então, assim, ele demora muito para reencarnar, o perispírito dele se deforma, depois ele vai ter graves problemas durante a encarnação, ele vai ter deficiências, vai ter que contornar aquilo, e às vezes vai demorar várias encarnações para ele contornar esse problema. Por quê? Porque ele transgrediu a lei de evolução universal. E é enquanto a pessoa não tem um nível evolutivo adequado, ela vai ter que passar por várias encarnações. Então, essa pessoa, quando ela se recusa a continuar no ciclo evolutivo dela, a ação telúrica da Terra, então isso não é uma punição divina que chega na pessoa, é a própria lei telúrica da Terra. Ela vai causando essa deformação perispiritual. E a apometria chama isso de lei telúrica porque às vezes chegam muitos magos negros, espíritos deformados, que a egrégora espiritual tenta ajudar, mas não consegue corrigir, digamos assim, a forma desses perispíritos, porque
eles já estão sujeitos a uma lei que está fora da alçada da apometria. Por nós, a gente quer ajudar todo mundo, né? Mas tem coisa que a pessoa, o espírito ele paga para ver. E a maioria dos casos, quando é mago negro, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que ele está fugindo da providência divina. Ele está. Então, em alguns casos, eles pagam o preço e continuam errando. Tem muito mago negro que aparece lá na apometria. Mas só para explicar para o pessoal o que é esse tipo de mago, só para a pessoa entender. O mago negro é um espírito que ele atingiu um nível evolutivo, um determinado nível evolutivo, um conhecimento espiritual elevado, só que ele usa esse conhecimento espiritual pro ego dele, para si próprio. Então, chegar lá, ele vai dominar outras pessoas, vai dominar outros espíritos. Tem magos negros que constroem cidades inteiras no plano astral. Ele é como se fosse o reizinho lá da cidade espiritual. Entendi. Ele vai ter súditos, vai ter servidores. Como ele tem um poder mental acima da média, ele consegue plasmar as coisas com muita facilidade. E no plano astral, energia mental é igual a energia criadora. Então ele consegue plasmar tudo. Então aquilo retroalimenta o ego daquele espírito. Então ele não vai querer sair do reino dele. Ele não vai querer continuar na jornada evolutiva dele, quitar os débitos. Então ele vai permanecendo. O tempo vai passando, os séculos vão passando, só que chega a determinado momento, a lei atinge ele, a lei do universo de evolução atinge esse espírito. Ele faz maldade, ele tenta prejudicar as pessoas? Como que é? Então, se a pessoa tiver naquilo que a gente falou no início, na indisciplina espiritual, ela vai se sujeitar a esse tipo de espírito. A partir do momento que a pessoa ela assume a responsabilidade pelos estados vibracionais dela, automaticamente, no período de sono, ou na vida, no período de vigília dela, que a gente fala pessoa acordada, ela vai ter proteções espirituais para não se sujeitar. Então, eu acho que a pessoa, em primeiro lugar, desenvolva sua fé, tenha sua disciplina espiritual, você não vai precisar se preocupar com o mago negro, não. É estudar, como diz o Encontro, estudar é trabalhar, ajudar. Né? Na Umbanda eles falam que o trabalhador tem que andar na linha do trem. Não é na estrada, é na linha do trem, porque o que acontece se o trem sai do trilho? Ele descarrilha, né? Então, todo trabalhador espiritual tem que andar na linha do trem. Ó, tem aqui a Fabíola, eu tô vendo que a Fabíola comentou, Fabíola. Ô, Fabíola, vou te falar, mulher, você tem que ir no do Congresso, você comentou no nosso da live. Mas eu vou marcar você que você vai lá fazer. Fabíola Amaral. Ó, já vou selecionar o nome dela, vai para o sorteio. Quem mais, gente? Tem 6 pessoas na live. Quem mais vai poder participar aqui do sorteio? A gente já passou 8 minutos da live. Ela é muito empenhada no trabalho espiritual. Acho que ela está merecendo já. Está merecendo participar do congresso. Nós passamos 8 minutos já da live, porque a conversa está muito boa. Dá para fazer umas 20, 30 lives só sobre isso, porque assim, é um negócio curioso que você não para mais, né? Com certeza virão outras. E assim, para desmistificar mesmo, porque as pessoas que trabalham, pode usar o nome de ferramenta que for, mas trabalhadores de luz, eles estão trabalhando, estão fazendo, estão acontecendo, né? Como eles estão trabalhando, eu falo, um é a pá, outro é a vassoura, outro é o rodo, outro cada um é um bisturi, outro
Cada um de nós somos. Eu falo que eu sou vassoura. Um é goleiro, outro é zagueiro, outro é atacante, e nisso o time tenta ganhar a Copa, né? Eu falo que eu sou vassoura. Na hora que a pessoa precisa da vassoura, estamos aqui. Aí depois precisa de uma outra coisa. E assim vai. E a gente vai criando essa conexão entre terapeutas, a gente vai fazendo isso, entendendo o que aquela pessoa precisa naquele momento, e depois que ela passa nos processos, que não é só um. Tem gente que faz. Tem uma moça que falou, ai, mas eu já fiz constelação. Ai, mas eu já fiz. Amada. Vamos explicar dessas camadas, vamos explicar de vidas passadas, vamos explicar. É um negócio constante e contínuo. Eu, para resolver um problema, eu fui descascando a cebola, que era de um relacionamento antigo, para até eu parar de ter medo da pessoa, eu não sei quantas mil constelações que eu fiz. Às vezes você vai no sintoma, e o sintoma é só uma bandeira mostrando uma situação lá do passado, né? Porque mas você tem que ter coragem. A pessoa que chega, ela chega perguntando, viu, como que eu faço para fechar meu corpo, para me blindar espiritualmente? Aí a gente fala, pessoa, viu, não existe esse negócio de fechar corpo. Seu corpo vai estar fechado quando você morrer. Se estiver dentro do caixão, aí seu corpo está fechado. Enquanto isso, o trabalho energético é diário. O trabalho de disciplina espiritual é diário. O trabalhador espiritual que deixa de fazer o trabalho dele por um dia, ele vai ter consequência. Então a gente fala isso para as pessoas. Assuma a responsabilidade pelos seus estados espirituais, pela sua vibração, que você vai ver tudo mudar. Não espere mágica, não, porque não existe milagre no mundo espiritual, né? Olha, para você resolver uma coisa, você tem que dar 1000 passos. E olha que quantos anos de terapeuta, e eu não estou nem aí. Eu resolvo a prestação, porque eu não dou conta de resolver tudo de uma vez. Eu vou e eu me entrego no tratamento. Quando terminei, foi assim, e ainda assim eu não conseguia chegar no âmago da questão. Eu cheguei meio de longe, assim, sabe, ressabiada, assim. Mas resolveu que quando eu me mudei para essa cidade de volta, a primeira experiência era qual? A própria, de estar no mesmo lugar que a pessoa. E não sentir mais medo. Então, assim, olha quanto tempo fugindo da questão, mas indo em terapia, indo fazer. Então, o processo, gente, você vai fazer apometria, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, não importa. Mas vai de verdade. Vai de verdade. Não vai mascarar. Ah, eu tirei a primeira camadinha, já deu. Não. Vai até o olho da cebola, no final. É o que a gente fala, vai com propósito, né? Tudo que a gente tem que fazer tem que ter propósito. Então é isso, tá corretíssima. E aí, assim, então, gente, ó, como vocês, ó, dei 10 minutos e não... Fabiola! Comemora! Comemora que ganhou o único papelzinho, vai ganhar já. Será muito bem-vinda, será uma presença muito ilustre no nosso congresso, pode ter certeza. Aí você já adiciona ela lá no grupo dos participantes. Ela é... comemorando. Tipo, era para ela, né? Era para ela, tinha que ter. Então, maravilhoso, nesse dia frio aqui, falou, não, vou, assim, ficar ouvindo os dois lá, e eu tenho certeza que a minha... E eu falo, não vai apenas para receber, vai também para receber, mas vai para contribuir com muita energia formando, né? Eu falo que todos que vão participar vão contribuir, né, para formar essa egrégora linda. E vai ter o Dia Internacional do Reiki, né? Você imagina o tamanho da egrégora que a gente vai fazer lá, né? Vai ser uma coisa muito poderosa mesmo. E sabe, a Nilce falou na live que eu fiz com ela, que eu me arrepiei inteira. Ela falou, Jailma, vamos levar o propósito do El Niño? Eu falei, cara! Eu falei, olha só! E é para amenizar esses efeitos do danado do El Niño. Então, nós já estamos trabalhando desde agora. Sim. Para minimizar esses efeitos. Com certeza, essa energia que a nossa egrégora vai gerar vai ter reverberações espirituais muito,
muito grandes, né, muito profundas, e que eu acredito também que desde já essa movimentação energética que a gente está fazendo, essas pessoas que estão se predispondo a participar, por exemplo, que nem a Fabíola, a espiritualidade vai conduzindo e vai colocando as pessoas certas no momento certo, e no final o resultado vai ser grandioso, com certeza. Aí a Quando eu tava... está na live também, ó. Essa foi uma que chegou de última hora no congresso e você viu que tinha que ser ela, né? Teve desistências para a Letícia participar, poder E eu fiz participar. assim, ué, vai? Então vai! Ó, Vai. e é assim, além dessa motivação, inclusive, Vera, já vamos trabalhar no Reiki lá desde já, viu? O Ninho lá, né? A Vera é mestre. E assim, o que eu percebo, né, que a egrégora vai trabalhar muito, com muito afinco, mas eu chego numa cidade, eu não chego normal. Quando eu estava no Iguaçu, caiu no colo a Feira Mística. E olha que interessante, foi a primeira feira realizada por governo, intenção deles, foi o primeiro edital modelo para o Brasil. Tem noção disso? E foi um evento muito bem organizado, né? Eu lembro na época que você estava organizando, você até falou, né? Nossa, olha, colocaram eu para organizar aqui. Eu falei, gente, era outra menina. Olha, a espiritualidade vai chegar junto, você pode ter certeza. Você viu que chegou muito terapeuta, muita gente, foi um evento maravilhoso. Então, a gente acaba sendo instrumento da espiritualidade, né, Jailma? Você é uma ótima trabalhadora e um ótimo instrumento para as coisas acontecerem aqui para a gente. Sou Aí muito grato de estar nesse projeto. O secretário do Iguaçu, outro dia estava na live, né? E ele falou, Jailma, que manda? Eu falei, nossa! Então eu falei, viu, eu já cheguei aqui cutucando, fazendo o congresso. Cutuca o povo para vir para cá, porque ele é fãzaço dessas coisas, né? E assim, muitas pessoas não compreenderam na época, porque a gente, quando faz um evento particular, a gente tem liberdade de convidar tudo. O que a gente quiser, que fizer sentido, pode ir. Nas questões de governamentais, não é bem assim. Tem coisas que não pode, por exemplo, a acupuntura não pode, que tem agulha, não pode certos tipos de coisas que eles veem se vai, né, se encaixar numa aprovação ou não. Então, muitas pessoas falaram, você organizar um evento particular, você imagina com as restrições públicas, né? E mesmo assim deu certo. E saiu. Então, assim, com essa mesma intenção de trazer luz para cá, porque quando eu cheguei aqui em Campinas, tá aparecendo um umbral esse centro. De verdade. Você anda, tem muito zumbi, sabe? Até aqui na minha rua, zumbi. Eu não tenho noção das pessoas e o governo, né, paga para manter eles nesse sentido. Continua um incentivo para eles continuarem zumbi. Gente, estão fora do corpo, só está o corpo ali e você vê que tem, enfim, né? Toda aquela coisa linda. E eu tinha escolhido um hotel que era fora, lá, tudo. Aí me veio assim, poxa, não vai ter restaurante aberto no dia. E eu achando que era restaurante, né? Ah, é por causa do restaurante. Quando eu me dei conta de que o hotel que foi escolhido é central, ele é da rede nacional é excelente, é maravilhoso, muitas pessoas fazem nele, mas eu entendi, eu falei, é no pin do meio do miolo que expande para tudo quanto é lado. Eu falei, cara, é um negócio, mas eu vou entender depois. A espiritualidade costuma colocar os trabalhadores onde eles são mais necessários, né? Então, agora imagina a luz. Vai favorecer muita gente ali, né? A região aqui vai ser muito favorecida, com certeza. Então, na verdade, a gente fala assim, nossa, estou indo para divulgar meu trabalho, estou indo para... Não tá. Vai trabalhar bonito e vai curar a cidade, sabe? É um negócio assim, é outro naipe, é outro... A data foi muito propícia, né? O Dia Internacional do Reiki, né? Foi uma data muito feliz. Então, e assim, era o que tinha data, porque a maioria não tinha, procurei muito se não tinha essa data mais,
E o pessoal falava, pode ser outra data? Não. Tinha que ser ali, cravado. Então, gente, de verdade, de coração, entendam que é um negócio bem grandão mesmo, que vai fazer assim, ó, bum, uma onda. É alguma coisa que vai ser instalada, vai criar uma onda, um negócio que vai reverberar e chegar até depois, vai chegar em São João, porque tem gente entrando na live e falando, nossa, eu sou de São João, eu queria também ser palestrante. Eu falei, vai chegar aí, calma. A onda, ela vai Todo mundo vai ter ampliar. oportunidade. Vai. E eu tenho certeza que, assim, quem entende disso, né, já está entendendo o que, que é. Agora, quem não entende só vai receba para a sua vida comum, normal, para o seu corpo, enfim, para a tua realidade, mas quem entende da grandeza vai saber que isso não é pessoal, é algo maior. Que nem a gente falou no começo, né? Às vezes a pessoa ela chega para determinado trabalho espiritual ou evento, ela pode não estar entendendo o que está acontecendo ali, mas a alma dela chegou naquele momento e levou ela a vivenciar aquilo. Sim. Às vezes a alma das pessoas elas não aguentam mais viver da forma como a pessoa está vivendo. As pessoas estão muito perdidas no ego, perdidas na vida material. Chega um momento que a alma delas grita por coisas diferentes. As pessoas são levadas a esses caminhos, a ter essas oportunidades de ver a vida de uma forma diferente. E realmente ali acontece a grande virada de chave, né? Então isso pode ser um evento, pode ser uma terapia, pode ser uma palestra, uma palavra que a pessoa vai ouvir ali que vai gerar uma transformação que ela vai levar para a vida toda dela, vai alterar toda uma existência dela, né? É isso aí. Gente, maravilhoso. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui falando, né, dedicando um pouco do seu tempo para mostrar todo esse trabalho de luz que você faz, os seus livros, as suas canalizações. Tudo tem um propósito, tem um porquê. E continue que venha trocentos livros, assim, um monte, Amém. acumulado de Agora em livros. agosto vem o quarto, e eu também agradeço muito essa oportunidade. Espero que todo mundo que for participar vai ter uma vivência de luz muito grande. E espero todos vocês lá. Um abraço no coração de cada um. Até Beijo. mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.